discutir gênero é importante porque o aprendizado que as pessoas têm com relação a questões que envolvem gênero já acontece. Seja na sua família, quando sua mãe fala que tem coisa que é de menina, tem coisa que é de menino, ou quando fala que homem não chora, lugar de mulher é na cozinha. Isso tudo já são questões de gênero, são discussões que têm um efeito profundo na nossa sociedade. Quando a gente vê a forma como as mulheres são tratadas, a forma como a população LGBT é tratada por toda a sociedade, a gente vê o despreparo que as pessoas têm para lidar com essas questões. A gente vive numa sociedade que é totalmente generificada. Gênero é uma categoria mesmo estruturante da forma da gente perceber o mundo, né? É a nossa primeira identidade. Quando a gente vê uma mulher grávida, a gente já pergunta, é menino, é menina? E a gente tem uma expectativa relativa a essa definição. Se é uma menina, a gente já pensa num roteiro de vida, né? A gente pensa em cores, a gente pensa em brinquedos, em profissão, a gente vai longe nessa, vamos dizer, derivação de uma informação que a gente pode tomar como biológica, mas ela é sobretudo cultural. Então, quando a gente está falando de gênero na escola, a gente não está falando de sexualidade apenas, né? Ou talvez nem esteja de fato falando de sexualidade. Apesar da nossa sociedade associar muito estreitamente gênero e sexualidade, elas não se tratam da mesma coisa. Então, eu acho que para ficar mais claro, é legal a gente trabalhar com exemplos. Então, quando a gente está falando de gênero, a gente está falando de masculino e feminino. Então, para a gente pensar por que a gente precisa discutir gênero nas escolas, é importante a gente olhar para os dados da nossa realidade. Então, por exemplo, em 2010, o número de meninos entre 15 e 20 anos que morreu é 3 vezes maior do que o número de meninas que morreram. Isso significa que, de certa forma, a gente está expondo os meninos da nossa sociedade a alguns tipos de violência muito sérios. Por outro lado, 33% das mulheres diz que já foi agredida fisicamente, 27% das mulheres já foi agredida psicologicamente e 11% das mulheres relatam que já sofreram assédio, algum tipo de assédio sexual. Esses dados eles não são coincidência, eles significam que de alguma forma na nossa sociedade nós estamos ensinando que as mulheres podem ser maltratadas, que elas podem ser consideradas desumanas em alguns aspectos e que os homens podem ser expostos a algumas violências. Então, assim, a gente está representando verdadeiras ameaças para as pessoas. E a escola é um lugar privilegiado para a gente desconstruir essa educação que a gente vem promovendo ao longo dos anos. Bem, a gente pensar na discussão sobre gênero não só na escola, é primeiro pensar por que ainda em 2015 a gente está afirmando que devemos ensinar gênero nas escolas, né? Então é uma luta, uma batalha que a gente vem empenhando também no campo educacional para a gente colocar essa discussão pelo simples fato de que, por sermos humanos, somos muito complexos e muito diversos. E então pensar nessa diversidade é pensar que ensinar gênero nas escolas também é uma forma de abrir essa porta, abrir esse caminho para que essa diversidade, essa pluralidade possa se expressar nos mais diversos níveis. E também pensando, né, na nossa realidade, que ensinar gênero nas escolas é mostrar para as crianças um outro lado para além daquilo que está dado, para além do pensamento dominante que nos coloca em certas caixas e quadradinhos do que vem a ser homem, como se comportar quando se é homem, e o que vem a ser mulher e como se comportar em relação a esse fato. Tem a concepção de educação como uma educação emancipadora. Então, o que a gente quer com a educação? Formar sujeitos autônomos e críticos. Se a gente quer um sujeito autônomo, ele precisa ser livre para fazer a escolha também no sentido do gênero, no sentido de como ele vai criar o gênero dele, como ele vai viver o gênero que ele escolher. Então, se a gente estiver sendo conivente com a violência e não colocar esse debate dentro da escola, a gente vai estar sendo conivente com o sofrimento desse sujeito, contribuindo para a reprodução da violência e então para o sofrimento desses sujeitos que estão em todos os lugares. Então, eles estão dentro da escola também e eles devem ser tratados com respeito como em qualquer outro lugar. A violência doméstica tem a ver com uma deseducação de gênero, com a gente não discutir por que nós estamos criando meninos para eles serem violentos, violadores de mulheres,
que sejam pessoas excessivas nos seus hábitos, tipo comer muita carne, churrascão, tomar muita cerveja, dirigir perigosamente. E as estatísticas estão aí para comprovar que o que eu estou falando não tem nada de ideológico. Não se trata de ideologia, né? São dados estatísticos. Discutir gênero, para mim, é mais do que simplesmente falar a questão de gênero em si. Discutir gênero é necessário porque a gente tem que educar as crianças já desde o começo para elas entenderem a diferença e a diversidade. Eu acho que discutir gênero é um dos caminhos que a gente pode encontrar de tentar acabar com a homofobia, com o preconceito machista. Propor a discussão de gênero para as escolas é um jeito de você conseguir diminuir os casos, por exemplo, de estupro, violência contra a mulher, contra homossexuais, contra transexuais. É uma forma de você preparar as pessoas para a diferença, que é uma coisa que a gente não sabe fazer direito hoje em dia. E já que esse aprendizado já acontece sem as pessoas, sem ser de uma maneira que proporciona e que promove a diversidade, é muito importante levar essa discussão para dentro das escolas e, talvez mais importante ainda no primeiro momento, preparar os professores para isso. E essa movimentação toda que a gente vê com relação aos planos municipais de educação afeta principalmente isso, porque a discussão ela pode acontecer estando lá no plano ou não. Eu acho que a gente precisa começar a mudar um pouco nossas perguntas, né? O que nos incomoda tanto quando uma criança não parece suficientemente masculina ou feminina? Por que a gente teme tanto a homossexualidade? Será que não é a gente que cria a homossexualidade como um campo de violação, né, de sexualidade transgressora, exacerbada, porque tem que viver no silêncio, tem que viver na vergonha, né? Se a gente tem tanta certeza da heterossexualidade como normal, como natural, por que a gente impede que nossas crianças brinquem com os brinquedos que elas quiserem? Será que um menino vai deixar de ser homem porque ele sabe cuidar de uma criança, porque ele aprendeu a brincar de boneca? Será que uma menina deixa de ser menina porque ela brinca de carrinho? Ou talvez ela seja uma motorista melhor, né? Então, eu acho que essas questões, elas estão aí presentes, elas precisam ser discutidas e recusá-las não vai bani-las da nossa escola. Elas vão continuar presentes, porque elas fazem parte da vida. E a escola faz parte da sociedade. Ninguém tem dúvida disso.